Como é bom estar com você e neste momento tão especial, quando a gente se une naquilo que nos traz vida, que é a palavra de Deus, a gente pode com liberdade poder abrir a palavra e ter a vida reconstruída pela essa palavra. Isso é muito bom, mas muito bom mesmo, é um motivo para agradecer a Deus. Eu fico feliz por poder estar agora chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, falando com a sua família desse momento de adoração. Me vem à mente a história de um homem chamado Fernando Valdo de Mara. Dá para viver a vida inteira sem lembrar dele, mas ele se tornou uma pessoa registrada na história porque ele é considerado por muitos o maior, anote aí, impostor de todos os tempos. A sua história começa com um alistamento militar e ele vivendo ali no exército, em algum momento forjou o próprio suicídio para querer viver uma outra vida. Enganou todo mundo achou que ele tinha morrido e sumiu dali. E desse ponto da história onde ele foge do exército, ele vai construir uma vida, aliás, muitas vidas que não são a vida dele. Ferdinand, do ponto que ele fugiu, ele foi, por exemplo, xerife de um condado, e aí ele, por muito tempo ele passou ali sendo xerife, mas não era xerife. Mas ele também foi por um bom tempo professor de filosofia, enganando todo mundo numa cátedra, sendo ele colocado ele para uma universidade muito importante dos Estados Unidos como doutor em filosofia, deu aula de filosofia e de psicologia, mas nunca chegou nem perto de uma graduação disso, mas enganou muitas pessoas, como dali também foi viver em um mosteiro. Um mosteiro, viveu como monge por um bom tempo, cuidando da vinícola no mosteiro e nunca foi monge. Saiu dali, forjou para si mesmo a identidade de um cirurgião, colocou até um nome para ele de cirurgião, Dr. Cyr, e ficou, por causa desse nome, alocado em um navio. Sim, um navio de guerra na Guerra da Coreia. É muito interessante essa história porque ele era o único médico do navio. E sendo ele o médico do navio, cirurgião, em um momento da história vieram pessoas para serem operadas. Na sua vida, ele chegou a fazer mais de 10 cirurgias e nunca estudou medicina. E o interessante é que ele salvou todas as pessoas. Eu gosto de pensar que colocar alguém numa mesa e abrir, uma pessoa como eu e você faz, eu consigo também, mas fechar e ela continuar viva, tem que ser uma pessoa bem tecnicamente preparada. Pois é, ele conseguiu fazer várias cirurgias e salvar todo mundo. Ele foi preso, ele foi recolocado para terminar o serviço militar, ele se colocou com o nome de uma outra pessoa para a mãe dessa pessoa verdadeira, foi preso de novo, enfim. Na década de 80, esse que é considerado o maior impostor de todos os tempos foi de verdade fazer teologia. E fazendo teologia, ele foi pastor e morreu um pastor de verdade e conseguiu encontrar sua própria identidade. A história dele é uma história assim que por muitos momentos é engraçada, dramática, é uma história que vale um bom texto em um site, mas se a gente trazer desse drama da história dele para o drama humano, nós vamos perceber que a síndrome do impostor está presente em cada história. Em algum momento você já parou, olhou para si e se viu como uma pessoa errada no lugar errado. Quem vive uma vida religiosa pode ter lidado por muitos momentos com a sombra de estar sentado na cadeira de um santo sem ser, com a sombra de ter alguém olhando para si e falado: ore por mim, você é crente, você é, e se faz uma descrição que lá no fundo alguém para e pensa e diz assim: mas eu não sou o que as pessoas estão pensando que eu sou. Quando a gente fecha a porta do quarto, senta do lado da cama e a gente tem um encontro real conosco, ou um encontro real com Deus, quando Deus se expõe como modelo da existência e nós olhamos para a vida de Jesus e para a nossa, para aquilo que Ele espera de nós e para aquilo que nós construímos, a síndrome do impostor cai como uma tonelada na nossa vida. Deus não apenas expõe a necessidade de a gente discutir de verdade, sentar para conversar com Ele sobre o impostor que mora em nós, como também sobre como Ele resolve o seu problema. Este problema. A Bíblia traz a história de um homem que talvez mais que todo mundo viveu a síndrome do impostor. Esse homem é Jacó, que passa décadas vivendo outras vidas, vestindo outras roupas e tentando artificializar para si uma identidade que ele mesmo chega um momento não se convence. Eu queria abrir a minha Bíblia com você,
orar com você e tirar dessa história lições importantes para a nossa vida, onde Deus nos dá uma identidade autêntica. Então, eu volto a falar com você daqui a alguns segundos. Eu quero te dizer algo sério, mas alegre para o seu coração. O estudo da palavra de Deus é uma das atividades mais importantes para se fazer na vida, porque o Deus de verdade, o Deus que existe, o Deus que criou todas as coisas, ele escolheu se comunicar e na sua comunicação ele escreveu um livro. Sim, nós servimos e adoramos um Deus que se revelou através da sua palavra. E conhecer essa palavra que atravessou os tempos e chega até nós como a vontade revelada de Deus é sim uma das coisas mais importantes a se fazer, porque é nela que a gente conhece a coisa mais poderosa que existe. Há guias de estudo da palavra. E um guia de estudo da palavra potencializa esse estudo, nos levando ali a conhecer e a extrair do texto coisas que possivelmente não extrairíamos sozinhos. E Deus capacitou pessoas para colocar-nos ali numa trilha da palavra e conhecê-lo. Eu tenho aqui uma sugestão para você, de uma pergunta muito importante, que é nosso relacionamento com Deus na sua palavra. Deus me ouve? É uma pergunta importante que também diz de uma resposta muito importante. Este guia de estudos aqui é uma oferta da TV Novo Tempo para você, e como oferta ela é de graça. Assim, você liga para a gente, conversa com a gente, manda uma mensagem no WhatsApp ou entra no site da Escola Bíblica e ao entrar no site da Escola Bíblica você vai fazer um cadastro. O nosso cadastro é muito importante porque é a maneira como a gente se comunica com você e você passa a ser aluno dessa escola muito importante que é a Escola Bíblica Novo Tempo. E espera algum tempo, pouco tempo, e esse guia de estudos vai chegar até a sua casa, vai ser um grande benefício para você, para a sua família, e você pode até falar para os seus vizinhos e amigos dos benefícios que aconteceram na sua vida. Então, no primeiro momento possível, ou já faz uma anotação aí, ó, vou ligar para Novo Tempo e pedir um guia de estudos. Se você entrar no site da Novo Tempo, da Escola Bíblica, você vai ver que tem outros guias também de áreas de interesse e pode ser que seja exatamente a resposta da pergunta que você está fazendo agora. Essa é a minha indicação hoje para você. Deus me ouve, mas vem falar com a gente, seja aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, porque tenho certeza que vai ser muito, muito de grande benefício para você. Eu quero abrir o texto bíblico com você no livro de Gênesis, lá no finalzinho, e eu queria fazer duas coisas com você antes. Uma é te chamar, apanhar a sua Bíblia e fazer um compromisso de se sujeitar a ela. E a segunda é a alegria de poder, por você e com você, falar com Deus. Então eu vou orar primeiro, para que a gente tenha essa profundidade que somente o Espírito Santo de Deus nos dá no estudo da sua palavra. Querido Deus, nosso pedido a Ti, ele é profundo, importante, mas é simples. Te pedimos que nos dê a luz do seu saber, que nos dê não apenas o conhecimento da tua palavra, mas um coração que se sujeite à superioridade da tua palavra, que quando o Senhor falar, nós possamos ouvir o Rei do Universo falando da sua soberania e do que é melhor para nós e que surjam novas vontades a partir de então. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 32 desse primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, há uma história clássica de um embate, de uma luta corporal. Aqui há tensão, há um drama, há uma conclusão, um ponto de virada numa grande história de um grande homem. Capítulo 32, verso 22 diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, e o texto fala de Jacó, e as suas duas servas e os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava ele com o homem até o romper do dia.
Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Verso 27 diz: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. E o texto do verso 28 termina dizendo: e prevaleceste. Verso 29 diz: tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando já atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Verso 32, terminando o capítulo, diz: por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Um homem, uma história, um momento de luta. E qual era essa luta? Pelo que ele lutava? Vivemos em uma história hoje onde se desenham lutas por toda parte. E você, ao estar diante de notícias, vai ver lutas. Os homens lutam por territórios, eles lutam por bens, por patrimônio, por conquista. Alguém está lutando para pagar os boletos do carro. A gente luta para conquistar pessoas, luta para não perder pessoas, luta para manter-se no emprego, conquistar um emprego, ser alguém empregável. Se luta por muitas coisas. A história do mundo é uma história de lutas. Aqui há uma luta que se dá em um encontro. O encontro que a humanidade vai ter, e aqui está representada em Jacó. Jacó, lá no Jaboque, nesse capítulo 32 do livro de Gênesis, vai ter os encontros que os seres humanos, em um momento da história, terão. Jacó está se encontrando com o encontro inevitável que você terá. Ele se encontra com o seu passado. Um dia, Jacó fez uma história, protagonizou uma história de engano, uma história de uma fraude, uma história que gerou ódio, que gerou rancor, que gerou um sentimento de vingança. E por mais que ele tivesse passado anos, vivido muitas experiências, saiu solteiro, agora ele é casado, tem esposas, tem filhos, tem seus rebanhos, tem seus bens, tem muita história para contar. Mas o passado o alcançou. E Jacó está diante do seu passado. E o passado, ele é um encontro que, quando inimigo, é imbatível, porque você pode hoje mudar muitas coisas na sua vida, mas não é capaz de mudar o seu passado. Nós podemos fazer amizade com o passado, podemos compreender o passado, mas jamais poderemos mudá-lo. Jacó não teve apenas um encontro com o seu passado. Jacó está tendo um encontro com seu inimigo. Há nessa terra uma vida de batalhas. Lutamos contra nós mesmos, lutamos contra os nossos hormônios, nossas vontades, nossas paixões, lutamos contra o passado, como dizemos, lutamos e nos encontros temos muitas lutas nesse encontro, mas nessa história aqui há encontros com o inimigo. Há encontros com inimigos carnais, há encontro com pessoas que nos odeiam, há encontro com sistemas que se fazem opressores e opositores. Ah, sim, mas é verdade. Um dia, e nós vemos isso na história bíblica de homens e mulheres que vão ter encontros com o inimigo. E se tem, neste momento, a triste, mas verdadeira constatação que o inimigo é mais forte do que nós. Há um provérbio que diz que quando dois elefantes se encontram, a parte que leva mais prejuízo é a grama. Do conflito entre o bem e o mal, há uma realidade que eu e você não devemos e não podemos ignorar. Nós somos a parte mais frágil. Sim, Deus é incomparavelmente superior ao seu inimigo ou incomparavelmente superior a qualquer coisa que existe. Mas isso não significa que nós podemos estar na mesma cadeira, porque o inimigo de Deus, embora incomparavelmente inferior a ele, é muito
superior a nós em poder, em sabedoria. A nossa única chance diante do inimigo é ter um amigo maior do que ele. E encontrar-se com o inimigo é real. E aqui Jacó, numa posição de completa inferioridade, vai ter que lidar com algo que tudo que ele já resolveu na vida não é capaz, porque ele vai ter um encontro com o inimigo. Mas eu disse que a história de Jacó ali no Jaboque envolve 3 encontros. Ele teve um encontro que todo ser humano tem, com o seu passado. Ele teve um encontro na vida que todo ser humano um dia vai ter, um encontro com o inimigo. Mas agora Jacó vai ter um encontro com Deus. E somente o encontro com Deus faz com que os outros encontros tenham sentido e se saia vitorioso. Se fala, e nós falamos e continuaremos a falar desse encontro, chamando de angústia de Jacó. De fato, ali no vale, ele está angustiado e precisa de uma resposta, e a sua fala para aquele que luta com ele, quando Deus aparece pessoalmente, é a fala de alguém que precisa de uma bênção. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Eu queria te chamar a atenção sobre essa frase, por que ela é tão importante. Nós vamos compreender a profundidade dessa frase, dessa bênção, quando a gente volta um pouco e volta na história onde ela começou. Jacó, ele tem a linhagem e segue o rastro de uma história que Deus escreve na construção de um povo especial, o seu povo, a partir do chamado de Abraão, o vô de Jacó. Deus chama Abraão numa idade onde filhos não está mais no projeto, e Abraão já está consolidado na sua mente que o seu descendente será o Damasceno Eliezer. Ele fala isso em Gênesis 15. Mas Deus tem um propósito. Chama Abraão, tira ele do seu lugar e leva ele para uma terra que Deus disse, eu vou te mostrar, e promete para ele uma descendência dele com Sara. E nessa descendência impossível, Deus faz o possível no impossível e nasce Isaque, o filho da promessa, o primogênito. É interessante notar que o primeiro filho que Abraão tem, depois de Deus chamá-lo e tirá-lo da sua terra e colocá-lo na jornada que Deus quer que ele coloque, não é Isaque, é Ismael, mas é um filho que Abraão fez e não um filho que Deus fez. Mas Deus fala, o filho da promessa é Isaque. No capítulo 22 do livro de Gênesis, nós vamos ver um momento decisivo na vida deste pai e desse filho, quando Deus fala, pega teu filho, Abraão, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai a um dos montes que eu te mostrarei, e ali o oferece em sacrifício. Há uma necessidade de a gente parar e compreender um pouco qual é o contexto disso. Na cultura que Abraão está imerso e depois nas revelações de Deus para o seu povo, em todo o Pentateuco, nós vamos compreender uma coisa. O primogênito é a base de sustentação de toda a família naquele lugar do mundo e naquele tempo. O primogênito é a realidade da continuidade da família. Vou dar um exemplo. Se um pai tem uma herança, ele se vê numa questão de muito mais fragilidade. Se ele tiver, por exemplo, 10 filhos, dividir a herança em 10 partes e dar uma parte para cada um. Raciocina comigo. Naquele momento, o pensamento é, se ele tiver um patrimônio, terras, riqueza, e dividir isso em 10 partes, ele aumenta e muito a possibilidade da família diminuir. Faz mais sentido pegar uma parte grande dessa herança e colocar em um só, e entregar para um só filho, para que ele, tendo muito mais recursos, tenha a capacidade de proteger todos os outros. Assim é o conceito de primogenitura. O primogênito recebe uma porção dobrada da herança, porque ao receber uma porção dobrada, ele tem condições de agir em relação ao outro. Então, no texto bíblico, entendendo a cultura da época, a gente compreende que é função do primogênito ser o resgatador. Ele recebe mais partes da herança para que, se, por exemplo, o irmão mais novo tiver um acidente e falecer, ele possa, com os seus recursos, cuidar dos filhos do irmão para que eles não fiquem órfãos. Ele abriga a viúva do irmão para que ele não fique órfão. Se acontecer desse irmão mais novo, alguns dos irmãos mais novos, se endividarem a dívida ou levar a se tornar escravo, quem pode resgatá-lo pagando a dívida e assim remir da escravidão é aquele que recebeu porção dobrada. Portanto, receber porção dobrada da herança tem o mesmo significado de receber uma primogenitura. E o contexto de receber uma porção dobrada é ter mais recurso para ser a base de continuidade do nome da família. O nome
da família passa para o primogênito, ele é responsável para que a cultura, a religião e a sobrevivência da família esteja para as próximas gerações. Assim, Abraão recebe uma herança, e a herança do Senhor, mais do que a posse da terra como riqueza, mais do que gado, mais do que poços, mais do que fertilidade numa terra infértil, é receber a incumbência, a herança do Senhor, é a promessa de ser o povo do qual receberia o Redentor e o povo que Deus usaria para ser a luz nesse mundo, porque toda a terra é minha, disse o Senhor. Essa herança de Abraão é transferida para Isaac, que agora dá continuidade a isso. Isaac tem 2 filhos, filhos gêmeos, e Deus disse: o mais novo será aquele que receberá a herança, o mais velho servirá ao mais novo, disse Deus, e Deus ali diz quem é o primogênito. De alguma forma, Isaac não consolida no seu coração o fato de que Jacó é o escolhido do Senhor. Isaú também não consolida no seu coração essa relação, como ele rejeita a primogenitura, muito mais do que dizer não para a riqueza. Ele não quer continuar, ele não quer a religião do pai, ele não quer a herança do Senhor, ele não quer a espiritualidade que envolve ser o patriarca. A sua mãe, tendo preferência por Jacó, artificializa e cria artifícios, subterfúgios, eles dão voltinhas para confirmar por si mesmos o que pode somente ser confirmado por Deus. E nesse contexto, Jacó cresce com uma dúvida. Antes da morte do seu pai, vendo ele que ele estava idoso, e ao confirmar essa primogenitura, a história diz que Jacó engana seu pai, se colocando como um impostor no lugar do seu irmão, colocando pelos nos seus braços, como o irmão era, o cheiro do mato, do campo, da virilidade que Isaú representava, colocando uma caça cozida, tirou do freezer e do micro-ondas a comida que deveria ser colocada diante dele, assim, de uma maneira como Jacó, ele é desafiado pela mãe a se colocar no lugar do irmão. Quando o irmão vai para o campo, para a caça, pegar a comida, Jacó vai para a geladeira. Aquilo aparentemente enganou Isaac. Aquilo aparentemente satisfez sua mãe, mas no coração de Jacó, aquilo nunca foi real. Foi um engano. A bênção foi colocada nele e ele sai dali pensando no que seria. O primeiro momento de encontro depois da fuga, porque esse golpe que Jacó dá no seu pai e enfurece seu irmão, leva a ele fugir de casa, porque seu irmão quer matá-lo. Naquele momento de ira, ele sai agora longe do pai, longe da mãe, fugindo do irmão, indo para um outro lugar para preservar a sua vida. Aquilo não é a configuração da vida de um herdeiro, mas quando ele sai, ele tem um sonho. E a história do livro de Gênesis diz que ele encontra com Deus, e esse encontro com Deus no sonho, Deus mostra para ele uma escada, note, que vem do céu para a terra. O que Deus está dizendo para Jacó, para você e para mim, é que ele é que confirma a bênção. Aqui cabe a gente parar um pouquinho para reformular, para repensar, para reforçar, melhor assim, né? Para pensar mais uma vez aquilo que Deus está dizendo. Salvação, querido, querida, é uma oferta de Deus. Nós dizemos algumas coisas, e eu vou dizer aqui forçosamente para a gente ter a didática disso, como se nós mesmos protagonizássemos alguma coisa. Você está, por escolha de Deus, decidindo o tempo todo, porque Deus quer que você o ame e coloque nele e diante dele toda a sua vontade. Mas olhe, a gente fala assim, eu me batizei, enquanto Deus responde, não, você não se batizou. Eu escolhi e ordenei alguém para batizar você. Eu me converti, não, você não se converteu. Foi o Espírito Santo de Deus que converteu você. Você vai cedendo à vontade e Deus operou em você, chamando o seu querer, provocando você, expondo diante de você o que Ele quer, mas Deus conduz-nos para o ponto onde Ele está, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu quero me santificar, não, é o Deus da paz, o Deus da verdade, o Deus do poder que nos santifica. Eu quero ir para o céu, nós não conseguimos subir ao céu. Jesus vem com poder e grande glória nos buscar. Eu escolhi Jesus, sim, você escolheu Jesus, mas antes de escolher Jesus, Jesus escolheu te dar uma escolha e nós somente o amamos porque ele nos amou primeiro.
A história da salvação não é apenas uma proposta que você entendeu no decorrer do caminho, porque a história de salvação já existia antes de você nascer. Você se rende a um plano que Deus estabeleceu. Portanto, se você sabia e você foi colocado diante de você essa verdade de que Deus perdoa seus pecados e que Deus pode te salvar, note, Deus não faz um plano e coloca o sucesso do plano sobre a sua responsabilidade, baseado no seu poder e na sua capacidade de executar esse plano. Isso não é verdade. Se Deus fez um plano de salvação, de redenção, se Deus intenciona levar você para o céu, Ele está radicalmente empenhado na conclusão desse plano. A escada é do céu para a terra. Ele manda seu filho para cá e na saga do seu filho, na história da redenção, Deus decididamente age para a nossa salvação. Muitas pessoas estão perdendo a paz, achando que Jesus subiu à cruz e de lá da cruz olha para nós e diz: eu fiz a minha parte, agora corra com a sua. Não, ele não está dizendo lá do passado, vá até o céu. E também não está dizendo lá do futuro, vem até mim. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. O Deus da verdade não está no passado dizendo vai e nem no futuro gritando vem. Ele está ao nosso lado, agindo por nós, em nós e através de nós, dizendo vamos, vamos. A história de Isaac é transmitida para o seu filho, quando ele diz que a certeza da vida de Isaac está baseada naquela bênção que ele recebe. Porque no dia que ele foi levado ao monte para ser sacrificado, o seu pai disse: nós subiremos e voltaremos. De onde veio a certeza de Abraão de que Isaac permaneceria vivo, mesmo que ele foi convocado em obediência a subir ao monte e matá-lo lá? Mas ele tem certeza da vida quando ele diz: subiremos e voltaremos. A certeza vem de uma coisa, a certeza vem do propósito que Deus colocou na vida daquele primogênito. O primogênito, ele é o ponto focal da semente. Agora Jacó, seu filho, está diante de um desafio. E o desafio é encontrar-se com o passado que trouxe a morte para aquele dia. Encontrar-se com o inimigo que traz a morte para aquele dia. E daquela noite do Jaboque não haveria vida para Jacó se não houvesse certeza do propósito. Ele olha para o seu Deus e diz: Senhor, desse dia não podemos passar. Confirma, Senhor, a tua bênção. Confirma o seu propósito. Diz que sou eu. Querido, os conquistadores não dormem à noite. Os conquistadores não têm certeza do propósito, mas os herdeiros conseguem dormir. Porque os herdeiros sabem que o que tem de riqueza, propósito e futuro para eles está baseado na certeza de um pai que concede e não nas suas mãos e nem na artificialização das coisas. Deus está chamando você hoje a sair de uma religiosidade performática, onde tudo que existe existiu porque você foi suficientemente capaz de criar uma forma, um propósito, uma artificialização. Deus está chamando hoje a uma vida com Ele, baseada na certeza do que Ele faz quando Ele diz: você é meu filho, creia. A luta de Jacó no Jaboque é a luta da certeza de Deus, quando Deus estende a mão e diz: o plano é meu. Confie que o plano é meu. E é por isso que eu te convido a fechar os olhos e pedir para que o Senhor confirme hoje, quando Ele diz: é você, meu filho. Pai querido, aqui estamos depois de ter a sua Bíblia, a tua palavra exposta a nós. E na exposição da tua palavra, Senhor, nós nos vemos como teus filhos. E o que pedimos hoje, Senhor, diante de ti e dos encontros que temos na vida, é que a sua mão se estenda sobre nós e confirme na nossa vida o teu propósito, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.